Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Então, gente, a gente tá chegando no final de ano, Natal, feliz ano novo e programação para o ano que vem. E eu trouxe uma especialista que eu amo muito, Juliana Belks. Isso aí, Juliana Belks? Belks. Juliana Belks, você nunca mais vai esquecer o sobrenome dela. E ela foi a minha primeira entrevistada nos 75 programas que eu fiz do Café com Multiplicação de Negócios lá na Xerimbão. O Café com Multiplicação de Negócios, ele acontece aonde você está. E você que acompanha a gente desde aquela época, você não faz ideia a alegria, e que não acompanha ainda, que eu tô de estar com essa mulher aqui. E ela vai falar sobre dinheiro, sobre planejamento, entre tantos assuntos que ela pode falar, ela hoje vai trazer esse tema para nós. Ju, se apresenta para os multiplicadores. Então, primeiro, muito obrigada por estar aqui, Miri, novamente, né, conversando contigo agora em final de ano, né, que estão tantas coisas que a gente tem que organizar e muitas vezes o planejamento, ele fica por último, né, então eu trabalho com consultoria de empresas, de negócios, né, faço essa parte de desenvolvimento dos lugares, dos negócios, onde a gente mostra de uma maneira muito simples como administrar o negócio, né, existem muitos, antes estava comentando, existem muitos lugares que têm o seu negócio, mas ele sabe da expertise, mas ele não consegue administrar de uma maneira leve, aquilo fica tão pesado que ele prefere não olhar. E se a gente não tiver um planejamento financeiro adequado, né, a gente não consegue ter o resultado que a gente gostaria. Ju, e a Ju atende várias empresas aqui da região da Serra Gaúcha, de confiança, de nome grande aí na região, e a gente vê muito bons retornos disso, né, as pessoas te indicando. Ju, para os multiplicadores que estão aqui, né, acompanhando a gente, o que você indica para finalizar esse ano, né? Quem tá aí, o que tu indica para eles em relação a dinheiro, né? Acho que o primeiro fator importante olhar é o que foi feito durante o ano, né? E se aquilo que a gente planejou a gente conseguiu realizar, porque muitas vezes a gente faz um planejamento, Miri, e a gente não olha no decorrer do mês se aquilo está acontecendo. Não adianta a gente ver só lá no final do mês o resultado. Já aconteceu, mas no dia a dia, as ações que a gente se programou em fazer, elas estão acontecendo porque o resultado vai ser certo. Muitas vezes a gente vai deixando, depois eu vejo, esse mês com muita demanda, não vi o fechamento, não acompanhei. Então, independente do tamanho do negócio, não tem funcionário, é só empreendedor. É uma empresa de 20 funcionários, o controle tem que ser o mesmo. Ele tem que olhar de uma maneira para o negócio, sabendo que esse é o resultado que ele vai ter. A gente faz lá grandes planejamentos, mas a gente não faz um realizado, um controle de uma maneira assertiva. Eu fiz um planejamento de determinada área e gastei demais. Por que eu gastei demais? Será que eu planejei errado ou eu realmente fiz o que tinha que fazer e não olhei? Só que o meu resultado no final ele não vai ser o mesmo. Quanto mais eu gastar em determinada demanda que eu não planejei, o resultado lá na linha final ele vai ser diferente. E aí muitas vezes o empreendedor ele está tão envolvido no seu dia a dia que ele prefere não olhar para aquilo porque ele sabe que não está como ele gostaria. O feeling do empreendedor ele já sabe nessa situação. Só que se ele não tomar as rédeas do seu negócio, o que vai acontecer? Ele vai chegar lá no final do ano e vai ser, esse ano foi horrível, mas foi um mau planejamento. Então, acho que de uma maneira muito simples, fazer uma previsão de todos os gastos principais do seu negócio, olhar de uma maneira qual é o melhor investimento. Muitas vezes, as empresas começaram um negócio e fizeram um financiamento bancário, por exemplo, onde ela fez um financiamento para a aquisição de uma máquina. Mudou o governo, mudou a taxação de juros, e aí ela continua naquele financiamento de 3 anos atrás. O que ocorre nesse meio tempo? As inflações, todo o mercado financeiro e o dólar, né, que influencia diretamente no nosso negócio, ele oscilou. E o que acontece? A gente está pagando uma taxa muito maior. Então, a gente pode fazer uma revisão de taxas bancárias, fazer uma negociação com o banco, né? E muitas vezes a gente faz até que a gente fez um cliente há poucos dias, que a gente solicitou uma nova linha de crédito. A taxação atual era muito menor do que a antiga. A gente foi lá e liquidou o empréstimo antigo. Uau, então eu peguei uma taxação atual, aonde eu tinha uma melhor condição, um melhor planejamento, e eu fiz a quitação daquele empréstimo. Então eu fiz uma inovação do meu débito com as taxas atuais. Então muitas vezes a gente só vem pagando aquelas dívidas, aquelas negociações, a gente renegocia. Apertou o caixa e vou lá e vou renegociar. Não. Olha para o gestor do teu banco, enfim, da tua cooperativa de crédito onde trabalha, e propõe algo diferente, porque o banco
ele vai estar ali ofertando os produtos dele. Mas será que é o que você realmente precisa? Muitas vezes a gente está ali na ânsia de resolver um problema e a gente aceita o que apareceu. E muitas vezes tem outras soluções e outras pessoas que podem fazer essa atividade por você. Um jurídico, um consultor, independente de quem você tiver uma confiabilidade para levar o teu negócio no banco, ele gera um empoderamento diferente na negociação. Quando você está com aquela situação de desgaste ou não conseguindo honrar os seus pagamentos por algum motivo que for, a pressão ela é tão grande que tu vai aceitar qualquer situação. Agora, se tu levar lá um jurídico teu ou um consultor te representando, a negociação com certeza ela é diferente. Então, existem várias maneiras de controles financeiros que a gente pode fazer, aplicativos, controles, se é no caderno, se é em planilhas, a maneira como você quiser começar, mas tem que iniciar. Tem que iniciar. E aí o que tu trouxe aí pra nós, mas pra quem é leigo, tipo eu no assunto, né? Eu vou pedir o quê? Se eu tô com financiamento, como é que eu começo? Eu tenho que ter um consultor, assim, existe uma consultoria especial para isso, para esse momento mesmo? Existem consultorias independentes do seu negócio, independente do tamanho do negócio. Muitas vezes a gente vai fazer uma análise do perfil da empresa, do perfil do empreendedor, porque em muitos casos é misturado, né? O que é o dinheiro da pessoa física e da jurídica. Então a primeira coisa é separar o que é do negócio e o que é da pessoa física. Quanto o empreendedor precisa para sobreviver, as suas despesas pessoais, X valor. Ele tem que estar lá numa linha do teu planejamento que aquele valor tem que vir para você. Quando é misturado, chega um momento que tu não sabe se a empresa não dá resultado. Tu diz assim, a empresa não deu resultado. Mas o que está dando um déficit aí, talvez é o valor que tu precisa retirar naquele momento. E tá tudo bem. Só que tu tem que entender que o teu negócio, ele tá dando resultado sim. Só que a tua necessidade de caixa, a necessidade da pessoa física, ela tá maior por algum compromisso, ou algum investimento no imóvel, num carro. E aí muitas vezes tu tá olhando pro teu negócio como ele não tá sendo rentável. Mas é que tu não colocou nas linhas tudo que é do negócio, tudo que é da pessoa física. Então, gente, é bem legal você estar trazendo para nós, assim, essa clareza, porque às vezes a gente pode estar comendo do nosso negócio aquilo que... Uma fatia maior do bolo. Gente, eu vou falar um pouquinho do nosso biscoitão. Eu tava olhando para a câmera e olhando para ele, muito lindo. Esse biscoitão foi feito pela nossa Regina, da Doce com Cifras. Ela é uma parceira nossa aqui do Café com Multiplicação de Negócios. E olha que trabalho lindo. Lindo. E a gente vai, só que eu não sei como é que eu corto esse biscoitão. Aí acabei de servir o café pra Ju, tá? Ju, eu vou começar pelos fundos aqui, gente. Né? Mas e ele é rico em detalhes. Olha só, ele é cheio de detalhes aqui, ó. A casinha, janelinha, todo. Pensa numa mesa de Natal, assim, da família. Pensa o planejamento que ela teve que fazer pra esse bolo. Sim. Ela teve que planejar o bolo, então. Agora eu tô pensando, eu me esqueci de perguntar pra ela, que é um biscoito, por onde eu começo a cortar? Meu Deus do céu. Mas eu acho que eu vou começar pelo teto, gente. Isso. Eu acho que eu vou... Aqui, ó. Aí eu vou começar pelo teto. Vai dar tudo certo. Muito lindo o trabalho dela. Olha aqui, Ju. Olha, Ju, vamos brindar com... Vamos botar aqui, vamos brindar com o nosso café. Me perdoe a mão. Imagina. Mas, olha, hoje aqui a gente vai... E olha só, gente, que legal. Pensa isso aqui com criança na mesa. Nossa, é uma decoração fantástica, né? Olha aqui, ó. Eu tô comendo a casinha. É um bolo de mel, eu acho. Parece aqui. Eu acho. Vamos brindar? Vamos brindar. Vamos brindar aqui, ó. É um ano próspero. Muito próspero, com muito sucesso, muito dinheiro no bolso, né? E que a gente conquiste tudo que a gente realmente planejou pro próximo ano. Isso aí. E você não perca a oportunidade de revisar. Às vezes tá pagando mais do que precisa, né? Com certeza. Mas a gente tá pagando mais do que precisa, tá economizando onde não é para economizar, que é num consultor, que é alguém que ajude a gente a ver o que é certo nessas horas, né? É isso aí. Olhar pro seu negócio com uma visão diferente. Ai, eu vou comer esse... Vamos comer aqui, né? Vamos provar o bolinho dela. É um biscoitão mesmo. Olha só, que delícia. E que linda essa mesa também. Essa mesa é feita pela Maru. A Maru é uma outra parceira também, aqui do Café com Multiplicação de Negócios. Ela que monta a mesa pra nós, me manda tudo pra montar. Muito linda. Ju, então, a gente já viu que tem essa possibilidade essa possibilidade de revisão das nossas contas, né? Tá, passei por isso, já revisei as contas. Qual outra dica que tu dá pra nós começar o ano? Começar com... quando a gente tem o planejamento desenhado, quando ele está tudo organizado, o que a gente precisa fazer? O planejamento, ele não quer que... Ele é um norte para
para que tudo comece a acontecer no nosso resultado. Mas o que a gente precisa ver é o que a gente vai fazer para atingir esse resultado. Muitas vezes a gente tem muito bonitinho quanto que a gente quer gastar em tal conta, qual é o investimento que a gente vai fazer no ano, se é um equipamento. Só que muitas vezes nós temos que fazer outros investimentos para poder chegar naquele resultado, que nem tudo a gente consegue prever 100%. Acontece com uma questão de mercado, eu tenho algum funcionário que eu preciso fazer um desligamento, eu não estava com ele previsto no meu orçamento. Então, uma empresa é como se fosse um quebra-cabeças. A gente vai encaixando uma peça, a gente remodela e reolha para tudo aquilo que a gente precisa do negócio. Então, o importante é ter métricas que a gente coloca para a gente poder ter uma assertividade muito fácil no resultado. Ter parcerias de negócios, de aquisição de compras, rever fornecedores, né? Olhar para aquele negócio como se fosse sempre uma nova compra. Eu sempre compro daquele fornecedor, ele está no melhor preço, né? Aqui um pouco eu estou tão acostumada a comprar com ele, existem outros produtos que eu posso trazer para o meu negócio, outras marcas, tem tantas empresas novas no mercado. Procurar usar também do segmento da tua cidade, da tua região, fortalecer o teu estado, né? Então, olhar para fornecedores. A questão, hoje a gente tem muitos investimentos que alguns empresários me falam, eu tenho esse custo. Eu falo, isso não é custo, isso é investimento. Se a gente não trabalhar com as nossas equipes, com quem está na nossa porta de entrada do negócio, a gente não consegue talvez atingir aquele resultado. Porque eu tenho um funcionário, por exemplo, que eu tenho que fazer um preparo dele. O funcionário que ele está num nível, um vendedor, por exemplo. Se eu tiver um vendedor que ele está confortável, não está ganhando, está errado. Porque o vendedor ele sempre tem que querer ganhar mais. Então, às vezes, a gente não tem um perfil adequado dentro da empresa e a gente dá o nosso melhor como gestor, a gente dá as ferramentas para a empresa, mas a minha equipe precisa ser preparada para me atingir aquele resultado. Então, dentro dos investimentos, eu tenho que ter um investimento em equipes, que é em treinamento, que é em parcerias, que é mostrar para o teu colaborador, ou se você às vezes está iniciando, como que tu vai preparar? Porque no momento tu vai ter um parceiro. Às vezes tu não tem um funcionário CLT, mas tu vai ter uma pessoa que te representa, uma pessoa que vai tentar vender teu negócio. Como ela leva o teu produto pro mercado? Porque é a tua vitrine. É como tu leva e como tu consegue ver como tem toda essa demanda. Então, é investir em treinamentos, fazer toda essa gestão do tempo, que é muito difícil no empreendedor. Hoje a gente vê o malabarismo dos empresários, né? Eles têm muitas coisas para fazer e não conseguem, talvez, ter uma prioridade. Então, muitas vezes, a gente tem que parar, dar aquela respirada, né? Eu tenho N prioridades, mas o que é mais urgente? O que é urgente e importante, que eu costumo falar? Urgente, por exemplo, eu tenho um filho que caiu, eu vou ter que ir lá e vou ter que atender. É uma coisa urgente que tem que fazer. Estou numa reunião importante, eu vou ter que parar igual para ir atender. Agora, quando eu tenho alguma demanda que ela é uma questão urgente no negócio, mas que ela pode esperar um pouquinho, eu não preciso tomar uma decisão muito intempestiva, muito rápida, porque eu não vou tomar a decisão certa muitas vezes. Quando a gente não tem o planejamento, a gente vai lá e executa. Sim. Porque eu preciso executar porque eu tenho que me liberar para outras demandas. Mas isso faz o quê? Que muitas vezes a gente pode não tomar a decisão correta naquele momento. Então, a gente tem que ter essa visão 360 do negócio, como eu costumo falar, onde a gente entende um pouco de cada área e a gente consegue, sim, trazer um resultado diferenciado para o negócio. Essa questão do planejamento que tu trouxe para nós é muito importante, mas tu trouxe também a questão do que é urgente e do que realmente tem que ser feito agora, isso? Isso, porque acontece, final do ano as empresas ou os empresários têm muitas despesas, tem impostos, tem 13º, tem compromissos da vida, do CPF, como eu falo, que daí começa a vir IPTU, vem outros compromissos, escolas, do ano, então gente. É o momento que se a gente não planejou durante o ano, a gente não vai conseguir reorganizar tudo. Então, quando a gente fala em provisões, a gente tem que ter uma média que a gente vai, por exemplo, nosso IPTU, a gente mais ou menos sabe o valor que dá, ou o valor de um seguro de carro, independente do tipo de despesa. A gente sabe que ela vai acontecer, ela tem uma data máxima. Se a gente fizer um planejamento de um depósito mensal diluído, a gente não sente aqueles pagamentos. Às vezes a gente vai guardar, as pessoas me falam assim, mas eu não posso investir. Ok, mas tu tem 50 reais que pode sobrar no mês? Sim, então guarda os 50. Quando tu começar a guardar os 50, tu vai querer guardar 100. Tu vai reduzir uma pizza, tu vai reduzir alguma despesa, tu vai guardar 150. Muitas vezes a gente está gerando uma energia muito forte numa despesa
que a gente se sente confortável. Vou lá jantar, vou curtir uma janta com a família, eu mereço isso. Ok. Mas e quando chegar aquele IPTU que você tem que pagar? Então, se a gente organizar todas as despesas, e às vezes as pessoas me dizem, mas tem que pôr tudo mesmo? Sim, tu vai ter que pagar, põe tudo, independente se é R$100 ou R$1.000. Tu vai fazer uma diluição de todas essas despesas e consegue organizar que tu tem que guardar R$100 por mês para chegar no final do ano e tá organizado. Ah, esse mês não deu, eu gastei demais, mês que vem tenta colocar a diferença. Ou dilui aquilo que tu não conseguiu pagar e vai colocando no decorrer do mês, só que tem que olhar para a situação. Muitas vezes a gente passa um mês, passa o outro e a gente não olha para aquilo. E aí quando chega no final do ano a gente está desesperado, porque tem um monte de coisa, tem presente para comprar, tem que ir uma viagem para fazer que eu não reservei e não paguei a passagem aérea com antecedência, vou gastar mais caro. Então, assim, independente da vida pessoal do CPF ou do CNPJ, eu tenho que ter um planejamento de uma maneira para mim poder realmente aproveitar. Porque se a gente trabalha o ano inteiro, chega no final do ano, a gente tem que ter a preocupação do dinheiro no ano que vem, é difícil, né, Meri? Sim. Nossa, é triste, e assim, dá pra dizer assim. Isso. E aí, hoje, as pessoas falam assim, mas a questão dólar não interfere na gente, né? Tudo é dolarizado, né? Não tem, acho que, nada que a gente faça que não tem dólar. E aí as pessoas me pedem assim, o que é melhor investir? Eu sempre falo, tu tem que guardar dinheiro, mas se tu dolarizar o teu investimento, tu vai aumentar muito o teu resultado. Então, a melhor maneira hoje, se tu não vai precisar ter uma retirada logo desse valor, tu faz uma aplicação em dólar, que tu pode fazer por qualquer banco que tu tem conta, por exemplo, tem no Nubank, em outros bancos, tu reverte o teu valor em dólar. O dólar hoje, dentro dos últimos, da decorrência, ele só aumenta, ele não diminui. Por mais que ele possa diminuir um pouquinho, $1 vezes a quantidade. Então, tu vai investir lá R$100, ele vai virar em dólar e o investimento é muito mais rápido de tu aumentar a tua receita. Né? E tu pode fazer esse aplicativo em banco, não quer estar inseguro, retira do dólar, passa para o real. Mas o que vai mais te dar resultado é a aplicação em dólar. Aplicação em dólar. E qual que é a tua previsão, né, como profissional hoje, porque as coisas mudam, a gente sabe disso, para o ano que vem? Como se fala em economia, tem alguma previsão que tu tenha visto para compartilhar com a gente? O que acontece? Toda vez que tem mudanças de governo, gera uma certa instabilidade em alguns negócios, né? Porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, se vai mudar os ministros, o que eles vão aprovar. Então, por isso que eu sempre falo que a questão do dólar, ela é mundial. Então, independente da minha situação local, o dólar ele vai ter sempre uma movimentação. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para o nosso negócio sem medo de arriscar. Porque se a gente não tiver determinados riscos calculados, que eu falo, riscos calculados, a gente não consegue aumentar o nosso faturamento. A gente, eu estou bem como eu estou. As pessoas me dizem, tá, mas tu gostaria de aumentar 20% a mais, 30% a mais? Não é muito, isso eu não vou conseguir. Mas por que não? Tu olhou para o teu negócio e viu se tem alguma margem que a gente pode trabalhar para a gente realmente fazer uma lucratividade maior, porque a gente corre muito e não tem resultado. Por que será? Porque a gente não está olhando para o nosso negócio, para todas as esferas que a gente pode ter no nosso negócio. Então, eu acho que como dica para 2025, para a gente começar o ano com o pé direito ali, é olhar para o nosso negócio, sabendo que vão ter outras esferas que vão poder gerar algum burburinho no nosso negócio, mas a gente tem que manter firme no nosso propósito. Quando a gente tem ali uma determinada despesa, um determinado investimento, a gente tem que fazer. Se a gente não arriscar fazer aquilo que a gente planejou, e muitas vezes a gente tem que voltar na rota, sabe? A gente tem que olhar, parar, eu estou planejando, aquilo não está fluindo como eu planejei. Não tem problema em parar aquilo que tu planejou. Só que tu tem que entender por que tu parou ali. Sabe que compartilhando um pouco da minha experiência com planejamento. Gente, agora eu vou falar uma parte que não é tão boa. Eu nunca fui uma mulher muito de planejar as coisas, sempre soube o que queria, mas nunca... E começando a multiplicação de negócio, mulheres inteligentes, eu comecei a ouvir vocês. Planejamento, aquilo que começou a entrar na minha cabeça. E no início desse ano, eu botei, no meu espelho de casa, isso aí, o planejamento do ano. O primeiro trimestre, qual o evento que ia ser feito, o evento das mulheres, o encontro de multiplicação, o último, quantos quer fazer... E eu fiz o planejamento lá no início de janeiro. E aí, quando eu encerrei a última agenda de eventos desse ano,
E também tinha colocado no planejamento inaugurar a Casa Rosa, ter a Casa Rosa novamente no papel. Eu não sabia exatamente como, mas era um planejamento que era possível, né? E era palpável, mas também era desafiador. Tinha as metas eram desafiadoras e elas era do quadro e tinha as metas trimestrais. Eu tinha a meta do ano e as metas trimestrais. Gente, no espelho da minha sala. Porque eu disse, eu queria olhar pra ela todos os dias. Eu queria sair, me olhar no espelho e olhar pra aquilo lá. E foi tão gostoso fazer o último check-in. Porque o primeiro é o mais difícil. A gente coloca no papel e a gente pensa, mas que é quase impossível de atingir. Porque a gente se boicota, né? A gente acha que aquilo tá muito longe de abrir a Casa Rosa novamente. Mas quando tu olha para aquela linha, que aquilo tu tem que concluir, e tu vê que as outras estão dando certo, tu tá se esforçando para aquilo acontecer, porque tu vai colocar no papel e tu vai se esforçar para aquilo acontecer. Ah, não aconteceu, legal, o que eu vou fazer para tentar remodelar isso? E vai fazendo o negócio acontecer. Dá uma sensação tão legal e tu vê que dá certo aquilo que tu planejou. E aí te dá mais motivação para ir pro próximo nível. E tu pode ter certeza que esse teu hábito tu não vai voltar a não ter. Tu vai colocar porque tu viu que aquilo tu realizou. É como se fosse uma lista de desejos, a lista dos sonhos. Isso. Né? E a gente pode fazer isso tanto no negócio, tanto na vida pessoal. Ah, eu quero fazer uma viagem para um lugar que eu nunca fui. Ah, mas é tão distante isso. Muitas vezes a gente não vai lá e olha quanto que é um pacote dessa viagem. Bote na sua lista o que você consegue fazer esse ano. E esses planejamentos. Porque quando eu parei para analisar que o ano era dividido em 4 trimestres, caraca. Aí eu consegui medir o resultado dos 3 meses. O que eu consegui fazer esses 3 meses? Porque muitas vezes a empresa ou na vida pessoal a gente sobrevive só. A gente vai passando, quando vê passou um mês, esse ano passou rápido, o ano vai passar na mesma velocidade. A gente que não está conseguindo parar e olhar para a nossa vida, e muitas vezes a gente se dedica tanto a alguma coisa e não às outras. E se a gente não tiver um equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, o negócio não vai prosperar da mesma velocidade. Quando a gente consegue se dedicar, realmente, eu vou querer fazer uma viagem a Gramado, por exemplo. Eu vou lá, eu vou ficar num hotel que eu sempre desejei. Eu vou lá, eu vou planejar e eu vou conquistar aquilo. Se a gente ficar somente, um dia eu quero viajar e ficar naquele hotel, eu nunca vou colocar nos planos. E aí a gente vai se frustrando, porque a gente olha as pessoas fazendo e diz assim, mas como é que aquele empresário recém começou e ele está fazendo? Porque talvez ele colocou lá que ele queria um valor de investimento para viagens, um valor de investimento para aquisição de um carro novo, e ele foi organizando mensalmente, chegou no final do mês, no final do ano, ele tinha aquele planejamento executado. Né? Existem consórcios hoje que a gente pode fazer, vai pegando uma carta de consórcio. Não sei o que eu quero ainda, se eu quero um carro, o que eu vou fazer? Depois eu troco a carta de crédito que eu tenho para aquilo que eu tenho uma necessidade. E a gente vai fazendo pequenos investimentos mensais e não sente tanto pagamento, não dói tanto no bolso do que tem que desembolsar um valor ou ter uma questão de uma reserva financeira que é muito importante. Por uma questão de saúde, a gente não sabe o que pode acontecer, um carro estragou, independente do que é. Mas a gente tem que ter uma organização financeira que a gente consiga saber que sim, não é fácil atingir todos os números sempre, né? Muitas vezes, assim, estoura a conta, a gente tem que remodelar, vou ter que largar aquele meu investimento que eu gostaria de fazer por determinado motivo, mas eu tô olhando pro negócio sabendo que eu vou, sim, devagarinho eu vou alcançar aquilo. Então, o planejamento, ele é fantástico, com certeza. E o bom é enxergar ele todos os dias, né? Porque quando a gente visualiza, a gente vê, assim, que aquilo é uma responsabilidade que a gente tomou. É como eu costumo falar, assim, um investimento é como se fosse um bebê. A gente investiu R$100, mas é tão pequenininho aquele valor. Mas aquele valor vai crescendo. Quando tu olha ali no final do mês o rendimento, nossa, mas de R$100 já passou para X valor. Opa, meu dinheiro tá crescendo. Aí ele vai virando uma criança, aí depois ele vira um adolescente, e assim a gente vai vendo todas as fases do nosso dinheiro. E aí chega o momento que o dinheiro ele tá ficando mais confortável para nós. Porque se a gente não começar a investir, independente de valores, e não tiver, esse ano eu vou guardar R$1.000, por exemplo, eu não consigo ter um início, meio e fim. Então eu posso começar com um pouco. Depois que eu pegar dos 1.000 eu vou reinvestir. E aí eu vou dando os próximos passos. Porque senão parece tão distante e a gente acaba não fazendo por medo. Porque investir, acho que isso aí não é pra mim. Por que não? Ter uma reserva se um dia tu quiser fazer uma viagem, ou investir no teu negócio, ou trocar uma mobília, né, às vezes do teu negócio para repaginar, porque é a carta de entrada do teu negócio.
Então, se tiver uma pintura que não tá legal, tudo isso tu acaba não vendendo. Então, tu tem que fazer investimentos para realmente ganhar mais valores no teu negócio. Eu gostei que tu trouxe como uma criança, é um bebê, mas vai crescendo, vai virando um adolescente. E quando vê, você tá realmente com um valor que você nem esperava também. Isso, porque daí tudo é o início, né? E a gente tem que realmente, e aí depois a gente vai se desafiando. Aí ano que vem eu quero aumentar um pouco essa minha parcela, então vou fazer esse aumento, e aí quando tu vê, vira um hábito o investimento, porque é como se fosse uma despesa. Todo mês tu tem um valor de luz, todo mês tu tem um valor de investimento, é uma conta, entenda que é uma despesa. Quando tu entender isso, vai chegar um momento que vai ser tão natural que não vai ser maçante pagar aquele valor, né? Porque tu vê que é um valor que é importante para te ter, então é uma questão de uma organização, planejamento. E quando tu precisar, com certeza, tu vai poder colher os frutos desse investimento. Esse bom hábito. Isso aí, com certeza. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Já? Meu Deus, passa rápido, passa rápido. Mais alguma dica aí pra galera que tá aí começando, aí se organizando para começar o ano? Eu acho que, reforçando, né, eu acho que é olhar pro seu negócio ou pra sua vida pessoal, encarando os fatos, né, olhando realmente aquilo que precisa ser feito, né, muitas vezes a gente sabe o que precisa, mas a gente prefere não olhar, porque aquilo incomoda, não é uma coisa que eu gosto de fazer, isso é chato, tudo mais, mas quando a gente organiza, como você deu o exemplo, você sempre achava que planejamento não era para você. Quando você fez, você viu o resultado. Então, deem um primeiro passo. Comece um ano com algo diferente, algo que vai trazer uma prosperidade para vocês, algo que vai ser tão leve e que vocês vão ver por que eu não comecei isso antes. Que aquele bebezinho já podia estar grande agora, né? Mas assim, o importante é iniciar. Quando a gente inicia e a gente consegue realmente ver que tudo aquilo que a gente pensa está acontecendo de maneira muito simples, é gratificante, a gente vê que a gente não quer parar, a gente não quer voltar atrás. Então, que tenhamos todos, né, um excelente 2025, que a gente venha com uma mentalidade aberta, com novas ideias, novos negócios, e que a gente consiga realmente atingir o nosso objetivo, que é ganhar dinheiro, que é viver bem, viver feliz, né, que acho que é isso que a gente quer. Então tá. Gil, obrigada aí Muito por obrigada. estar com a gente nesse Natal. A gente do Multiplicação ama muito você. É sempre bem-vinda aqui no Muito programa, obrigada. no Café. E você, gente, até o próximo Café com Multiplicação de Negócios.